Que jogo, senhoras e senhores, falando aqui direto do gramado do Maracanã para analisar, para trazer a repercussão também da entrevista coletiva do técnico Renato Gaúcho. O que foi essa vitória aqui no Maracanã? Terceira vitória do Renato, 3 jogos, 3 vitórias, quarta vitória consecutiva do Fluminense. Uma arrancada muito positiva, muito interessante, que tem pontos positivos, evidentemente, tem alguns pontos não tão positivos assim, e a gente vai falar sobre isso aqui agora. Um visual diferente, né? As luzes ali cuidando do gramado aqui do Maraca, quase todas apagadas, não todas. É um cenário que eu particularmente gosto bastante, porque é ver o Maracanã de outra forma, né? Hoje mais de 46 mil, foi isso? 46 mil torcedores estiveram aqui no estádio para ver essa vitória no finalzinho, na base da raça, da disposição, da vontade, acreditando até o final mais uma vez, assim como foi contra o Bragantino. Esse é um ponto positivo. Mas eu nem vou me adiantar não, porque a gente tem que fazer uma análise dessa vitória um pouco mais macro, um pouco mais abrangente. Porque tem coisas boas para a gente destacar. Ainda é um início de trabalho do Renato, vale ressaltar isso. São apenas 3 partidas com intervalos muito curtos de treinamento. Então o Renato está tendo que encontrar ou fazer com que o time jogue da forma como ele quer, impondo as suas ideias, basicamente nos jogos. É claro que tem os treinos, mas, por exemplo, hoje, segunda-feira, o time é recuperação. Terça-feira você faz um treino, quarta-feira já é jogo de novo. Não tem muito para onde correr, então é acertar o time dentro das partidas. E talvez por isso o Renato tenha optado para, neste jogo aqui contra o Santos, em não mexer na escalação inicial, em mais uma vez repetir o time que venceu o Bragantino, e era o time que vinha jogando sob o comando do Mano Menezes. Talvez sim, talvez por entender que, na visão do próprio Renato, na opinião do próprio Renato na entrevista coletiva, ele disse: o time fez um bom jogo contra o Bragantino, não tinha por que fazer muita mudança hoje. Fez um bom primeiro tempo contra o Bragantino. No segundo tempo, não tão bom assim. Caiu de rendimento, o Bragantino empatou o jogo, mas o Fluminense perseverou até o fim e fez o gol da vitória. Então já vou entrar no que a gente está vendo de bom nesses jogos iniciais sob o comando do Renato e o que não é tão bom assim. O que é bom? A gente viu alguns bons minutos, boas atuações no primeiro tempo contra o Bragantino. A gente teve o início do jogo contra o Santos também num ritmo forte, com intensidade, com o Fluminense tomando a iniciativa, tendo atitude, uma postura interessante. Isso para mim já é visível, é indiscutível. É outra coisa que mudou completamente. Você já vê uma postura diferente. Você vê o time com a intenção de atacar e de agredir o adversário. Coisa que a gente não estava vendo. Então hoje contra o Santos, ontem, né, porque esse vídeo já é de segunda-feira, o Fluminense teve até os 20 minutos, até os 25 do primeiro tempo, domínio da partida, não criou chances claras de gol, é verdade. Mas teve o domínio, teve presença no ataque, né, teve finalizações de fora da área, algumas boas trocas de passes na direita, na esquerda, e principalmente o meio de campo jogando muito bem. Martinelli fez essa parte inicial do primeiro tempo. Aliás, o jogo como um todo foi muito bom do Martinelli, mas principalmente o início dos 2 tempos, quando o time esteve bem, o Martinelli jogou muito bem. Não só ele, Lima, Hércules recuperaram muitas bolas ali na primeira etapa, e o meio de campo do Santos não jogava. E, consequentemente, o ataque do Santos foi um ataque inofensivo, aliás, o jogo inteiro. Só que chega um certo ponto, quando o Fluminense não consegue fazer o gol, furar o bloqueio, ele vai perdendo um pouco de força. E eu não vejo que isso é fruto de desinteresse, que o Fluminense quer ser aquele time burocrático que foi ano passado. Eu até citei na análise ontem do intervalo, que lembrava um pouco alguns jogos em 2024, porque em algumas oportunidades, ano passado, o Fluminense começava o jogo muito bem, e aí você achava, pô, hoje o time vai jogar bola. E depois ia minguando, morrendo, diminuindo o ritmo, e aí ficava aquele cenário horroroso de um time apático que não conseguia criar nada. É claro que agora o cenário é totalmente diferente. Não vejo uma apatia por falta de vontade de jogar. O que talvez seja o diagnóstico que dê pra gente fazer, e eu acho que isso vai além da escalação, além das substituições, já vou falar sobre o Renato, porque é um modelo
é uma mudança, novamente, de comando, consequentemente, de ideias, e é uma dinâmica que ela está tendo que ser implementada e absorvida pelos jogadores em meio a uma sequência de jogos, onde você não tem muito tempo para trabalhar. Então, às vezes, essa dinâmica ela parece se perder com o decorrer do jogo, e é claro, às vezes com o time tem ali um início forte, intensidade, marcando, recuperando bola, pressionando. Vai chegar uma hora que você vai perder um pouquinho aquele ritmo ali, né? Isso aconteceu hoje. O primeiro tempo, da metade em diante, acaba sendo um jogo bem fraco, porque o Fluminense cai de rendimento, o Santos já não estava jogando nada, e aí fica aquele jogo ruim. Foi assim, até o final. No segundo tempo, o Renato mexe, tira o Hércules e coloca o Bernal. Eu achei que fosse uma opção técnica, porque na minha opinião, e aí eu entro na discussão aqui da escalação do Renato, eu acho que o Bernal, eu já falava isso antes do jogo e continuo falando, o Bernal merece ter uma oportunidade no time, merece ter uma sequência de fato. Hoje ele entrou bem de novo, não só contribuindo para o time ofensivamente, até deu um chute perigoso de fora da área, como não deixando o Neymar jogar, não se intimidou, e foi um dos que colocou o Neymar no bolso. Isso é outra parte aqui do vídeo. Bernal, mais uma vez, fez um jogo grande contra adversários de mais qualidade. Não é São José. O Santos não é São José. Então, para mim, ele deveria ter entrado. Não é que o Hércules seja um jogo horroroso. Não fez um jogo horroroso, não. Mas ainda não mostrou pra gente. Pô, o Hércules tem que ser titular absoluto do Fluminense. Ele não pode ser... Ainda não teve esse Hércules. Por enquanto ainda não teve. E por isso eu acho que o Bernal tem que jogar neste momento ao lado do Martinelli. Pois bem, o Fluminense começa o segundo tempo da mesma forma que começou o primeiro. Dominando, indo para cima, pressionando, atacando. De novo, reparem, sem chances claras de gol. Não teve, muito poucas. No primeiro tempo teve até uma cabeçada do Cano. Depois disso, não. Mas era o time que tinha mais volume. Se alguém tivesse que fazer um gol, esse alguém seria o Fluminense, não era o Santos. Então, mais uma vez, o time começa muito bem, vai ali até os 20 minutos, e aí depois, de novo, mesmo com as substituições que eram obrigatórias, o Lima no lugar o Ganso no lugar do Lima, e o Keno no lugar do Canóbio, porque o Canóbio fez um jogo muito ruim mesmo. O jogo do Lima foi fraco, mas o Canóbio foi ainda pior. E o Germancano também teve uma atuação muito ruim aqui hoje no Maracanã. Não só porque perdeu uma chance de gol, mas porque não deu, quebrou em várias jogadas, não deu sequência a várias jogadas. Ele realmente não fez um jogo bom, isso é fato. E aí o Renato, vou entrar no mérito aqui da análise do Renato, ele hoje foi mais mano do que Renato. Talvez pela insegurança de fazer mudanças mais profundas no time com pouco tempo de trabalho e não dar certo, e ele entende que é necessário pontuar, fazer o resultado, e de fato a vitória era muito importante. Vale mais até do que você... É ruim, o empate contra o Santos aqui seria ruim, mas seria ainda pior perder. E eu acho que o Renato está pensando nisso. No segundo tempo ele faz substituições óbvias, porque ele sabe, e aí até de certo ponto eu entendo, mesmo que tivesse empatado o jogo, eu entenderia, porque o Santos tinha em campo o Neymar. O Neymar tá muito mal, sem ritmo e tal, verdade, mas se der espaço para ele e uma chance, ele pode matar o jogo. Tinha o Gabriel Verão do outro lado, o Washington no ataque também que tinha entrado no segundo tempo, que é um garoto, é um jovem também que tem potencial. Então o time do Santos estava preparado para contra-atacar, esperando uma oportunidadezinha para fazer um gol. E aí é difícil, você tem que tomar uma decisão. Você vai arriscar, vai colocar mais um cara no ataque, vai jogar o time para frente e correr esse risco de levar um gol, porque pode acontecer. O Renato não quis abrir mais o time. Ele apostou nas substituições e a partir dali eu falei, bom, ele não vai correr esse risco, ele não vai tomar esse risco. Então o gol ou vai sair de uma jogada individual ou de uma jogada fortuita, ali de um lance casual. Não deu outra. Samuel Xavier, você vê que o lance todo, o Keno vai lançar a bola, virar a bola do outro lado, a bola bate no Bernal, o Ares é quem conserta, ela chega no Samuel Xavier, a bola desvia e vai no ângulo. Faz parte, isso é futebol, e por isso o futebol é tão maravilhoso. Por isso o futebol é tão incrível, que ele proporciona esse tipo de coisa. Estava caminhando para o empate decepcionante, porque o Fluminense não tinha feito um grande jogo, mas foi melhor que o Santos. Teve momentos melhores que o Santos. Se alguém merecia os 3 pontos, esse alguém era o Fluminense. E estava caminhando para um empate decepcionante. E aí, Samuel Xavier faz aquele gol e a coisa acontece daquela forma. E antes de complementar a minha análise, falando de Samuel Xavier, de Neymar
e de mais pontos positivos sobre o Fluminense de Renato Gaúcho até agora, vou trazer a própria fala do Renato, que ele faz uma análise do que foi o jogo. Vamos ver o que disse o Renato, que também aproveitou o coletivo para resenhar, fazer algumas brincadeiras, bem ao estilo dele. Obviamente, depois de uma vitória, fica muito mais tranquilo. Eu acho que pelo que nós fizemos em campo, a gente fez por merecer. Até porque a gente enfrentou uma equipe muito qualificada mesmo, que vai dar muito trabalho nesse Campeonato Brasileiro. Então nós fizemos o nosso dever de casa novamente, nos descontos, da mesma forma que aconteceu contra o Bragantino. Mas é importante a gente ter conquistado mais 3 pontos, estamos com 6 pontos na tabela, estamos apenas 1 ponto atrás dos líderes. É importante isso, é o início do trabalho, também a gente não pode se empolgar muito, a gente tem muita coisa ainda para corrigir. Mas apesar do pouco tempo, eu tenho certeza que os jogadores têm feito o que a gente tem treinado, o que eu tenho pedido para eles, o que eu tenho corrigido eles. E a resposta é dentro do campo. Uma equipe com uma intensidade muito alta, que eu gosto de ver, com posse de bola. E a gente podendo dar alegria para o nosso torcedor, que é o mais importante também. O pouco tempo que a gente tem, a gente procura aproveitar da melhor maneira possível. Um pouco na prática, no campo, um pouco na sala de vídeo. Porque, como você mesmo falou, a cada 3 dias tem um jogo, agora vão começar as viagens também. O desgaste ele é muito grande. E não é porque a gente tem vencido que a gente não tem coisas para corrigir. Melhoramos bastante, mas é importante a gente corrigir e a gente não tem esse tempo. Então a sala de vídeo ela é importante, mas eu gosto muito da prática. A gente fez uma boa partida contra o Bragantino, então não tinha muito que mudar. O Ganso não começou essa partida porque ele jogou na quinta-feira. Ele ficou um longo tempo parado. Eu conversei com ele ontem. Ele achou melhor começar com outro jogador e ele entraria no segundo tempo, como aconteceu, justamente porque ele se desgastou bastante no último jogo e pelo longo período que ele ficou parado. Mas é bom, é importante eu procurar dar oportunidades para todo mundo, para saber conhecer alguns jogadores que eu ainda não conheço, conhecer as características deles. É um jogo atrás do outro, não tem muito tempo para a gente perder. Todo o tempo do mundo que a gente pode ganhar nos treinamentos, como eu falei, dentro do campo, apesar do pouco tempo, e no vídeo. Quando eu corrijo dentro do campo, corrijo todo mundo. Quando eu corrijo o meu grupo no vídeo, é para todo mundo também. É o que a gente pode fazer no momento. E dependendo pelo desgaste, principalmente mais do que nunca agora, viagens e desgaste, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não perder mais nenhum jogador. Boa noite, gente. Ninguém vai perguntar se eu vou dar meu DVD para o Neymar? Só o que eu queria complementar aqui sobre Samuel Xavier e Neymar. Samuel Xavier colocou o Neymar no bolso, aliás, todo mundo, mas principalmente Samuel Xavier. Estava ali provocando, aí depois Samuel foi vibrar com a torcida gritando, Neymar vai tomar naquele lugar, Samuel Xavier pedindo para cantar mais alto. Foi simplesmente um show à parte, Samuel Xavier. Quem caiu na pilha do Samuel foi o Neymar, não foi o contrário não, o Neymar caiu na pilha do Samuel Xavier. Então assim, foi realmente muito maduro o Samuel, é um cara malandro, um cara experiente, então foi só na ironia, só na provocação e acabou se dando bem. Samuel Xavier teve que sair do Maracanã, levar o Neymar até no ônibus, tirar do bolso, já dentro do ônibus. Sacanagem, por isso demorou a Zona Micha, porque teve que levar o cara dentro do ônibus do Santos lá. O Rafael Siqueira perguntou, né? E aí, como é que é? Tá no bolso, Neymar no bolso, aí é complicado. Mas Samuel não é um cara de criar muita polêmica, então ele não quis aprofundar. Mas foi realmente espetacular. E aí, só para fechar, eu acho que com a análise mais macro, né, que a gente pode fazer para fechar aqui. Foram 3 jogos sob o comando do Renato. Nesses 3 jogos, o Fluminense foi melhor do que os seus adversários. São José nem conta muito porque é muito fraco. Mas o Fluminense foi melhor que o Bragantino, foi melhor que o Santos na maior parte do tempo. Tem coisas a se acertar? Tem. Mas essa dinâmica, a forma de jogar, a forma de atacar, isso vai vir com tempo, com naturalidade. Não tem muito o que fazer. Então os resultados agora para dar uma segurança, uma tranquilidade para o Renato aos poucos fazer a mudança dele, ou as mudanças, são muito importantes. Esses 6 pontos fundamentais, pensando em tabela, pensando em classificação, importantíssimos. E aí o time tende a jogar melhor com o passar do tempo. A tendência é essa, de uma evolução natural do trabalho. Não é só tirar esse ou aquele jogador. Por méritos, eu acho que o Bernal tem que jogar. Mas não é só a entrada do Bernal que vai garantir um Fluminense melhor. Não é só tirar o Canóbio e colocar o Keno ou outro jogador que vai garantir um Fluminense melhor. É o time como um todo
absorver melhor as ideias e saber executar essas ideias que naturalmente elas devem evoluir com o passar das partidas. São jogos difíceis. Quarta-feira o Corinthians na Neoquímica Arena. Então o cenário ele é positivo, tem coisas, não está longe de ser, não foram atuações perfeitas, longe disso. Mas é um Fluminense que vence quando precisa ganhar fôlego, credibilidade, para dar tranquilidade a esse início de trabalho do Renato. Vamos com calma, passo a passo. As coisas vão acontecer como elas têm que acontecer, mas eu acho que o time está trilhando no caminho correto. Hoje vi, acho que de uma forma geral destaquei as principais atuações. Quem não foi bem, a gente já falou também. Mas eu acho que num todo, a análise mais importante é que o time está conseguindo encontrar caminhos para a vitória em meio a dificuldades. 2 jogos em que o Fluminense teve que reagir, acreditou até o final e fez os gols. Querendo ou não, isso tem muito valor. Deixe o seu like, seu comentário, é muito importante. Se inscreva no canal do Leste se você não está inscrito. Já ficando por aqui, e a gente volta, claro, ao longo do dia com muito mais informações. Tamo junto, valeu!